Boa noite, bem-vindos ao Raiz da Questão, aqui com Duarte Graça. Bem-vindo. Boa noite, Paulo. Muito obrigado. Como estás? Está tudo bem contigo? Graças a Deus. Estamos aí. Tens cumprido as regras de segurança, que a Como se- pandemia, como diz a organização, cada vez está mais feroz e é importante, não é, Duarte? Claro, com certeza, Paulo. Portanto, mais dois temas, Duarte. Hoje diria que vamos ter um programa mais dedicado e lembrar o ambiente. Começámos pelas alterações climatéricas. No fundo, esta pandemia não foi até mauzinha com o ambiente. Houve até casos que se via cidades e zonas e países com altos níveis de poluição e nestes últimos 2 meses, quando ficámos confinados, as imagens que os satélites transmitiam era de uma melhor qualidade de ar, de uma melhor, e as manchas, portanto, toda a mancha cinzenta dos fumos e da poluição desapareceram. Sim, Paulo, de facto, nesta altura, por causa do confinamento que foi necessário, e que, aliás, em alguns sítios continua a ser, e mesmo as pessoas devem continuar a ter a preocupação de procurar algum confinamento ainda, na medida do que for possível. O que nós vimos é que, de facto, por causa da redução da atividade, seja de emprego, seja de transportes, por exemplo, que é um dos grandes elementos de poluição também, nós vemos uma redução significativa da emissão de gases com efeito de estufa, o que faz com que realmente se observe que, lá está, houve uma redução da deterioração da qualidade do ar. Houve com menores emissões, nós verificamos algumas melhorias no que toca ao ambiente em geral, mas é importante perceber que isto não resolve absolutamente nada. O que isto nos permite ver é que, de facto, é mais que observável, é mais que evidente o efeito da redução da emissão de gases com efeito de estufa do ponto de vista da qualidade do meio ambiente. Coisa que já é claro, já é evidente, enfim, há várias décadas. E, aliás, a questão das alterações climáticas é sempre importante dizer, é um dos grandes desafios existenciais que nós enfrentamos. E é importante perceber que, do ponto de vista histórico, não é uma coisa recente, apesar de, em termos de atenção mediática, realmente verifica-se que sobretudo nos últimos anos, que temos visto mais atenção para esta questão, sobretudo também de movimentos da própria E população, ativistas de também. jovens, exatamente, ativismo. Temos o caso, por exemplo, de Greta Thunberg, não é? Que Foi muito no fundo, mediático. popularizou e levou a que muitos jovens procurassem entrar no mundo do ativismo ambiental, em particular na questão das alterações climáticas, mas a verdade é que já há evidência científica para este problema há várias décadas. Já nos anos 70, aliás, há um ou outro dados ou indicações de que até será anterior a isso, mas já nos anos 70 já se acumulava evidência de que, por causa de toda a industrialização, o processo de industrialização que fomos sofrendo desde a Revolução Industrial no século XIX, tem-se aumentado, intensificado, também com o crescimento da população, aumentam as necessidades energéticas, tem-se verificado uma enorme intensificação da emissão de gases com efeito de estufa. O que é que isso provoca? A acumulação desses gases na atmosfera faz com que boa parte da energia que normalmente, enfim, sairia da Terra, digamos, e numa espécie de equilíbrio entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia que a Terra reflete e emite ela própria, nós vemos que a acumulação de gases com efeito de estufa procura um desequilíbrio, que faz com que a temperatura média global do planeta tenda a aumentar quanto maior é essa concentração excessiva. E isso, por sua vez, provoca um conjunto de efeitos
negativos do ponto de vista ambiental e que depois naturalmente nos afeta a nós. Começa com a questão de termos fenómenos extremos, fenómenos climáticos extremos cada vez mais frequentes, seja, enfim, tempestades, seja, trocam. exatamente, e vemos essa espécie quer dizer, de quase desfazer da barreira entre as diversas estações, não é? Sentimos, vemos um clima cada vez mais volátil e caótico, e, por outro lado, também tem outros efeitos muito específicos, por exemplo, no que toca aos oceanos, que é uma questão também muito importante e que raramente, mesmo dentro desta conversa das alterações climáticas, raramente é referida. E isto a propósito também, que eu ontem tive no webinar que o Novo Canal também noticiou, até com uma marinha bióloga aqui de Penafiel, a Beatriz Vinha, por acaso tenho orgulho de dizer que é minha prima, e ela falava sobre a questão das alterações climáticas, sobre como isso impacta os oceanos e como, com a acidificação dos oceanos, com a desoxigenação dos oceanos, o que acontece é que a vida marinha sofre imenso com isso, os ecossistemas marinhos sofrem imenso com isso, e isso, por sua vez, como vivemos num mundo dinâmico e nós próprios dependemos da dinâmica do meio ambiente, não estamos acima disso, isso afeta-nos a nós. Afeta-nos na capacidade de produção alimentar, por exemplo, e, portanto, é uma questão que, sem dúvida, temos que resolver e que já há muito tempo sabemos que é um problema. O que é que impediu que isto tivesse mais foco público mais cedo, que isto tivesse a devida atenção? Aquilo que, no fundo, acaba por afetar todos os temas que temos falado, que é a questão dos interesses económicos. A verdade é que muitas das empresas que têm também conduzido estudos e observado esta evidência têm financiado campanhas para silenciar todas estas provas das alterações climáticas, que felizmente agora já não são. Agora nós vemos que a evidência é demasiada e a atenção é demasiada para negarem esse problema. A própria comunidade. Mas, exatamente. A olhar mais para certas as pessoas, realidades que antes. Ora bem, as pessoas agora têm mais consciência sobre isso, portanto não é possível por e simplesmente silenciar. No entanto, é evidente que chegamos a este ponto por causa de grandes interesses económicos, sobretudo as grandes petrolíferas, não é? A quem não interessava que a evidência científica de que a queima de combustíveis fósseis leva a alterações climáticas que nos prejudicam, fosse algo sabido, algo que as pessoas tivessem consciência. E a verdade é que este é um problema. Aliás, há o painel intergovernamental para as alterações climáticas já avisou que se não tomarmos medidas drásticas do ponto de vista de alterarmos o nosso modelo de produção de energia até 2030, vamos ter sérios problemas. Porque há um aumento da temperatura do planeta que nós já não conseguimos, já não dá para voltar atrás. Já é uma consequência inevitável já. O que nós podemos fazer é reduzir esse aumento o máximo possível, adaptando a nossa produção de energia, afastando-nos daquilo que são os combustíveis fósseis para termos uma energia produzida de forma ambientalmente responsável, através, sobretudo, de energias renováveis. Agora, isto exige uma grande cooperação a nível internacional, como a questão da pandemia. É algo que afeta todo o planeta e, por exemplo, há muitas economias que são extremamente dependentes da produção de petróleo e, portanto, também é preciso uma solidariedade internacional para suportar essas economias. Falamos, sobretudo, por exemplo, no Médio Oriente, mas também economias como Venezuela, os próprios Estados Unidos já têm bastante produção petrolífera também. Falamos de economias no Sudeste Asiático, por exemplo. Portanto, é preciso uma grande solidariedade internacional e, sobretudo, é preciso agir muito depressa. É preciso tomarmos decisões. Por exemplo, nós aqui, julgo que teremos também referido questões de habitação
quando falamos sobre habitação, por exemplo, há questões tão simples como adaptar a construção de casas, de edifícios, para a eficiência energética. Isso já ajuda em grande medida a esta adaptação. Também a Exatamente. É uma prova que funciona. Ora bem, exatamente. Temos aqui questões como, por exemplo, transportes, que ainda não falámos em detalhe aqui, devemos de falar, mas, por exemplo, transporte público, transporte coletivo, aliás, é algo extremamente importante para reduzir aquilo que é o uso do transporte próprio, que nós sabemos que é um dos grandes problemas que enfrentamos em termos de emissão de gases com efeito de estufa, que é muita gente nas estradas, todos os dias a poluir, algo que, se substituído por transporte coletivo público, ajuda em grande medida à redução dessas emissões. Claro. E, portanto, é esse tipo de apostas que temos de fazer, mas, sobretudo, é preciso perceber, e nós tivemos um problema aqui há pouco tempo e que, infelizmente, ainda não está totalmente resolvido, que é a procura de algumas empresas para exploração petrolífera na costa portuguesa, por exemplo, e em alguns sítios em Portugal. Felizmente, a pressão pública das populações, das autarquias, levou a que vários contratos fossem cancelados, mas continua lá, os grandes interesses económicos continuam à porta, a ver a próxima oportunidade para avançarem com isso. E, infelizmente, tivemos, por exemplo, o atual governo a dizer que a exploração petrolífera na costa portuguesa poderia permitir que Portugal fosse autossuficiente em termos de energia, só que aqui há um grande problema, ou seja, reduzia a necessidade de importar petróleo. Só que há um grande problema aqui, é que o planeta, do ponto de vista global, não conhece fronteiras geográficas. Claro. O que é que isso significa? Significa que produzir petróleo aqui até poderia reduzir a dependência do exterior, mas contribuiria para a emissão, do ponto de vista global, de gases com efeito de estufa. Portanto, só adicionava ao problema. Nós não podemos tomar esse espaço. O que temos que fazer é precisamente os investimentos públicos, e tem que ser público porque é algo estrutural do ponto de vista da sociedade, todas as sociedades. Tem que haver grande investimento público para esta adaptação energética, e isso passa, por exemplo, por, em última consequência, nacionalizar empresas energéticas que foram privatizadas. Falamos, por exemplo, a gestão de energia da REN, falamos, por exemplo, da Galp, que foram privatizadas ao longo dos anos, a própria EDP, mas que agora vemos o problema de ter portanto, a energia concentrada em interesses privados. Só prolonga esta questão no tempo, dificulta a ação dos governos, e este não é um problema em que possamos desperdiçar mais tempo, Paulo. É algo que temos que resolver o mais depressa possível. Depois trazes aqui que também te preocupa a floresta, certo? Exatamente. A floresta em Portugal, claro. Sim, sobretudo em Portugal, e aliás estive a ver alguns dados, e esta questão da floresta, no fundo, também está relacionada com as alterações climáticas. Mas eu queria falar em particular de alguns aspectos sobre aquilo que é a gestão da floresta em Portugal, e até do ponto de vista do ordenamento do território. Porque nós, e isto eu julgo que ainda não será um dado que as pessoas têm consciência em geral, e aqui falamos do inventário florestal, dados do inventário florestal nacional, que é feito pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas a cada 10 anos. O último é de 2015, dados de 2015, e Portugal tinha essa data, e enfim, não se alterou significativamente nos últimos anos, tinha essa data apenas 2% do território florestal nacional nas mãos públicas, ou seja, do Estado. O resto é cerca de 14% de baldios, portanto, terrenos comunitários, e tudo o resto, acima de 80%, cerca de 84%, em mãos privadas. Qual é o grande problema disto? E, aliás, aqui vemos que é outro assunto. Quando nós falamos de habitação, verificamos, por exemplo, a nível europeu, a habitação pública tem muito maior peso que aqui em Portugal, e esta é outra área em que isso se verifica. A média europeia, que é
referenciada nesse inventário é de 40%, que compara com 2% de Portugal, em termos de posse pública de terreno florestal. E é extremamente problemático, num país democrático, que o Estado apenas tenha 2% do território público, do território florestal, e que o 84% esteja dividido de tal forma que este é um dos grandes problemas em termos de até de ordenamento do território, e em particular na floresta. Nós temos uma floresta extremamente dividida entre centenas de milhares de diferentes proprietários. E isto acontece, por exemplo, uma das grandes explicações é que ao longo de gerações, e aliás, julgo que o ano passado houve alguma atenção do governo a essa questão, de geração em geração, o que acontecia é que os proprietários iam dividindo os terrenos pelos diversos, enfim, filhos, familiares, o que for, a quem deixavam os terrenos, e isso fazia com que fossem cada vez mais parcelados, cada vez mais divididos, e chegamos hoje em dia a um ponto em que temos boa parte do território que, aliás, ninguém sabe exatamente quem é o dono, quem é o proprietário. Torna-se difícil depois fazer a manutenção também. Exatamente, e aliás, houve na legislatura passada um acordo entre o PS e os partidos à esquerda, o Bloco, o PCP e os Verdes, para fazer alterações à legislação sobre a floresta, para precisamente facilitar, por exemplo, ao Estado a questão de inventariar todo o território e perceber quais é que são os terrenos dos quais não se sabe os donos e de, a certa altura, o Estado ter a capacidade para tomar esses terrenos para os colocar, para colocar a gestão ao serviço do interesse público, que é uma medida fundamental, porque se tivermos floresta completamente desordenada e sem nenhuma gestão, o que é que acontece? Bem, em última consequência, temos o problema dos incêndios, que é algo que nos afeta todos os anos. Julgo que a média de área ardida que é referida no inventário do ICNF é de cerca de 140 mil hectares por ano, mas depois temos alturas extremamente dramáticas, como julgo que toda a gente se lembrará de 2017. Sim, há pouco tempo se comemorou se fez jus. Exatamente. Passaram 3 anos dos incêndios de Portugal. Ora bem, que é um drama social. Exatamente. É um drama sob todas as perspectivas. Temos não só a própria perda de terreno florestal, mas, como sabemos, 2017, e entre a altura os incêndios de junho da zona de Pedrógão e os incêndios de outubro, tivemos mais de 100 mortos. Portanto, é verdadeiramente dramático em todos os sentidos. E isto vem do facto de termos uma floresta desordenada, de ainda, julgo que há 2 anos foi apertado, portanto, em termos da responsabilização dos proprietários, foram apertadas as regras, em termos do distanciamento em relação às estradas, por exemplo, em relação às zonas habitacionais, exatamente. Mas o que é que verificamos? Ora, basta uma pessoa, e por exemplo, falando da nossa zona, basta andarmos por aí um pouco por tudo o que é terreno florestal próximo de zonas habitacionais, ou até passeios e estradas, e nós vemos que em grande medida não é cumprida a lei. E qual é o problema disto? Nós, bem, antes de mais, temos sempre o problema e a questão dos passeios aqui é extremamente relevante, porque em muitas zonas não existe sequer passeio, portanto temos a floresta quase a invadir as estradas. Mas o que nós vemos é que, para além desse problema do dia-a-dia, enfim, em que as pessoas não estão propriamente à vontade para andar a pé um pouco por todo o território, nós vemos que há o problema de, se chega à altura em que realmente há incêndios, como infelizmente aconteceu em Pedrógão, aí é que se vê o verdadeiro drama. E nós não podemos esperar pela altura em que acontecem esses dramas maiores para fazer alguma coisa em relação ao problema. Isso é como aquele ditado, não é? É casa assaltada. Não, ora bem, trancas à porta. Quer dizer, não podemos, essa não pode ser a lógica da gestão que fazemos do
do território. E, portanto, é preciso, e aqui entra em grande medida, até fruto daquilo que é o enquadramento legal, a responsabilidade de câmaras, de freguesias, para verificarem se realmente os proprietários de terrenos cumprem com aquilo que é a legislação e aquilo que é a responsabilidade que têm enquanto proprietários para com a sociedade, de terem o seu território bem ordenado e sem pôr em causa aquilo que é o bem comum, digamos. E nós vemos que, infelizmente, há muitas câmaras. Nós aqui na zona, enfim, tem havido movimentações da parte das câmaras para planos de ordenamento e para até fazerem, avançarem no sentido de, quando os proprietários falham, portanto, fazer desmatamento e enviar os custos para os proprietários, para os responsabilizar, só que não é suficiente. Esses esforços não têm sido suficientes e nós estamos a falar de algo, quer dizer, não é de agora que é evidente que tem que haver ordenamento do território, mas há mais ferramentas agora e para fazer valer o poder das instituições públicas e a responsabilidade é cada vez maior, tendo em conta também que, com a questão das alterações climáticas, fenómenos como incêndios serão também cada vez mais frequentes. Muito bem, Duarte, ficamos por aqui, já passámos o tempo. Muito bem. E foram realmente 2 temas fantásticos aqui, numa altura que começa também a altura do calor e é sempre bom alertarmos o cuidado dos incêndios, porque também se perde e já se perdeu vítimas e, sobretudo, muitos bens materiais, bens de uma vida de pessoas. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Encontramos aqui para a semana. Quanto assim já sabe, veja ou reveja o Raiz da Questão em novocanal.pt. Boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.